Olá, boa tarde a todos. Vamos hoje para mais um estudo, mais uma oportunidade de falarmos do Evangelho, de pensarmos a respeito daquilo que nos deixou Jesus e que Emmanuel nos traz grandes contribuições na contribuição dessas mensagens. O nosso livro de estudo é o Livro da Esperança, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo em estudo de hoje é o capítulo 43, intitulado Emprego de Riquezas. O versículo que ele utiliza é o versículo que está em Lucas, no capítulo 12, versículo 15, que diz: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste de abundância daquilo que possui. Jesus. E ele relaciona com o capítulo 16, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. E ele começa: Foge de reprovar todos aqueles que transitam na terra a cruz do dinheiro, a definir-se frequentemente por fardo de aflição. Não somente os depósitos amoedados podem ser convertidos em trabalho renovador e santificante. Todas as disponibilidades da natureza são forças neutras. Ouro e vapor, eletricidade e magnetismo não são maus nem bons em si mesmos. O uso é o denominador comum que lhes revela os bens ou os males decorrentes do controle e da orientação que imprimimos. Meditemos na utilização daquelas outras riquezas que nos felicitam a cada hora. No teste individual é desnecessário ir longe para a justa demonstração. Ouçamos a consciência sobre o aproveitamento de todas as preciosas possibilidades do corpo que nos patenteiam a mente. Diante de si uma cena suspeita, observemos a conduta que distamos aos olhos para que nos auxiliem a fixar as imagens edificantes com espontâneo desinteresse por todos os ingredientes capazes de formar o vinagre da injúria. Escutando essa ou aquela notícia inusitada, reparemos a diretriz que impomos aos próprios ouvidos, de modo que retenham o melhor das informações recolhidas, a fim de que a nossa palavra se abstenha de tudo o que possa constituir agravo a instituições e a pessoas. À frente do trabalho, é preciso anotar que a espécie de comportamento indicamos aos nossos implementos de manifestação, para que não nos disponhamos a ilaquear os deveres que nos competem com flagrante prejuízo para os outros. Em assuntos do sentimento, será forçoso perguntar no íntimo quanto ao procedimento que sugerimos aos nossos recursos de expressão afetiva, para que em nome do amor não venhamos a precipitar corações sensíveis e generosos ao abismo de criminalidade e desilusão. Então aqui, vou fazer uma pausa. Emmanuel está nos falando sobre o emprego das riquezas. E ele começa querendo nos conduzir para a ideia de que o dinheiro não é bom nem ruim. Ele depende do uso que nós daremos para ele. E para nos fazer pensar a respeito disso, ele começa a nos fazer a pensar sobre aquilo que nós mesmos já dispomos em nós mesmos. Então ele fala com respeito à nossa audição, né? De que maneira nós ouvimos as coisas e de que maneira nós conduzimos aquilo que nós ouvimos. Então ele fala a respeito de uma cena suspeita. Então nós estamos vendo algo que nos parece suspeito, mas nós não temos certeza daquilo do porquê está ocorrendo, nós não sabemos os motivos, nós não sabemos a ocorrência em si, nós desconhecemos os fatos em si. Então, de que forma que nós vamos relatar isso para outras pessoas? Ele fala que nós precisamos nos atentar para que nós não façamos o vinagre da injúria.
Vinagre, todos nós conhecemos que ele é uma fermentação ácida do vinho. E ele tem um sabor que particularmente me desagrada, que lembra um pouquinho do azedo, né? Então ele fala sobre o vinagre da injúria. Injúria, também vamos lá buscar no nosso dicionário, é um insulto, é uma violação do direito do outro, né? É quando eu digo algo que ofende o outro. Quando eu insulto alguém, eu estou ofendendo essa pessoa, né? Então, eu preciso tomar cuidado da forma como eu relato essa cena suspeita para que eu não promova esse vinagre da injúria, né? Para que eu não coloque coisas que eu nem sei se reais são, né? É o uso que eu estou fazendo da minha audição. Ele coloca uma outra situação com a audição também. Eu escuto uma notícia que eu não esperava. De que forma que eu recebo essa notícia? O que eu retenho da notícia? Aquilo que é de positivo, ou eu vou pegar os fatos que podem agravar e piorar as instituições e as pessoas e vou contribuir com isso? A notícia que me chega é neutra. O uso que eu darei daquela informação é onde eu utilizo o meu livre-arbítrio e é onde eu emprego a minha riqueza. É isso que ele está dizendo. E aí ele diz, deixa eu ver o que significa a palavra ilaquear, né? Não tem aqui no meu dicionário de consulta, né? Então vamos ver, ilaquear. Fazer cair em logro, enganar, lograr, embair, embaçar, né? Então, enganar, né? Então, não nos exponhamos a nos enganar sobre os deveres que nos competem diante da frente de trabalho. Qual é o nosso comportamento e de que forma o nosso comportamento impacta o outro? Se no meu comportamento eu estou levando o outro a enganar-se, né? Se eu estou tomando cuidado para não causar prejuízo ao outro através do meu comportamento. De que forma que o meu comportamento está influenciando as pessoas. E ele fala que em assuntos referentes ao sentimento, o amor, ele pode ser bom ou ruim, depende do que nós fazemos, porque existem coisas que nós fazemos em nome do amor, né? Que na verdade são desequilíbrios da nossa alma e que causam dor e sofrimento no outro e que acabam projetando o outro nos crimes e na desilusão. E eu acho que faço por amor. É isso que ele está dizendo. Então, o amor é bom ou ruim em si? O amor é bom se eu estiver alinhado com o amor divino. Se o meu amor ainda for adoecido, um amor possessivo, um amor obscurecido pelo ciúme, um amor baseado em insegurança, um amor ainda voltado somente para os meus próprios interesses, esse amor ele tende a ferir o outro e a não despertar no outro uma boa experiência com este sentimento. Então veja que ele fala da audição, é neutra, o nosso comportamento, a forma como eu falo com o outro, a forma como eu exemplifico as coisas que eu realizo e a forma como eu sinto. São coisas que são neutras. O foco que eu darei, a forma como eu darei, o andamento, a maneira de enxergar, a maneira de me portar, de conduzir e de levar as coisas é o que dirá se isso está bom ou ruim. Portanto, o dinheiro, ele não é bom nem ruim.
ele depende do emprego que eu darei para esse dinheiro. E ele vai concluir dizendo: reflitamos nos talentos divinos que nos abençoam em todas as esferas da existência. E desejando felicidade e vitória a todos os nossos amigos que se movimentam no mundo, sob o peso da fortuna transitória, com difíceis problemas a resolver, anotemos com imparcialidade como empregamos dia a dia os créditos do tempo e os tesouros da vida, para que venhamos a saber com segurança o que estamos fazendo realmente de nós. Então, que nós precisamos abençoar aqueles que nascem com essa tarefa sobre o peso de uma fortuna transitória. Veja bem, todos os bens que nos são concedidos nesse mundo são transitórios. São empréstimos que Deus nos faz e são responsabilidade nossa o que fazemos com esses bens. Então, nós primeiro precisamos desejar que aquele que nasceu com essa incumbência, que ele tenha sabedoria para se conduzir ao longo de sua própria vida, de sua própria jornada, para que assim ele consiga reeducar os seus sentimentos íntimos e se conduzir de forma justa, conforme nos orienta Deus, né? Diante daquilo que nós aprendemos de Deus. Mas que nós também possamos anotar todos os tesouros que a vida nos dá, o nosso corpo, o ouvir, o falar, o ver, o sentir, e possamos observar como nós empregamos esses tesouros que a vida nos dá. E se nós estamos sabendo fazer um bom uso deles, despertando sempre no outro aquilo que há de melhor e construindo para nós uma bagagem positiva para que no dia em que nós retornemos à pátria espiritual, possamos levar somente as coisas boas e que não tenhamos grandes arrependimentos de escolhas que tenhamos feito de maneira infeliz. Gratidão a todos, uma ótima semana e até a próxima.